e o Brandon, né? Eu não coloquei no Moodle, porque ela é uma aula pesada e não a quantidade, né, do Moodle não deu certo, mas eu já mandei, né, para os dois líderes das duas turmas de manhã e de noite, tá? E no Moodle tem alguns filmes, tá? Que também é interessante vocês assistirem, são videozinhos curtos, documentários, que fala sobre a questão da violência contra a mulher, tá? Eu vou... A gente vai iniciar aqui com esse caso de violência, tá? Só aumentar aqui um pouquinho. Tá dando para vocês verem aí o caso, gente? Eu aumentei aqui o máximo que eu pude. Tá ok para vocês? Ok. Então, alguém poderia começar a ler o caso para a gente discutir quando terminasse? Ninguém se habilita a ler? Oi, professor, posso ler? Então, vamos lá. Vamos lá, Rebeca. No ano de 2019, Maria de Lourdes iniciou um romance formal. Por meio de bate-papo na internet, no Natal deste mesmo ano, foi conhecê-lo, na cidade de Feliz, no estado de Rio Grande do Sul. Ao chegar, foi recebida com festa pelos familiares. Deixa eu ver, peraí. Só um minuto, professor. Ao chegar, foi recebida com festa com os familiares do namorado e resolveu permanecer naquela cidade, passando a viver sob o mesmo teto com ele. O celular ainda aqui. Os primeiros dias foram felicidade, mas depois de 3 meses de convivência, ele começou a lhe tratar com grosseria e a apresentar um ciúme doentio e tomou o celular dela e os documentos. Então Maria começou a perder o encanto e a se abster de manter relações sexuais com o companheiro. Ele passou a obrigá-la, mediante graves ameaças, a manter com ele relações sexuais e, quando saía, deixava a vítima trancada no interior da residência. Como não conhecia ninguém na cidade, ela sentia-se desprotegida e ficava insegura de pedir ajuda da família do companheiro, que mostrava para a família uma excelente pessoa. Depois de vários meses de sofrido, Maria resolveu pedir ajuda a uma vizinha e foi à delegacia de polícia local registrar o caso de violência que sofria. Teve receio de voltar para casa, pois sabia que a polícia iria à casa dela à procura do companheiro. Como não tinha para onde ir, ela voltou para casa. Ao chegar em casa, sofreu novamente agressão física, pois quando o marido chegou, ela não estava em casa e o moço não estava pronto. Em seguida, após a agressão, a polícia chegou à residência do casal e o marido foi preso em flagrante, que ele já havia sido preso por violência doméstica. Com a ajuda da vizinha, resolveu retornar para Fortaleza, cidade em que nasceu. Então, gente, esse é um caso, obrigada, Rebeca. Esse é um caso, né, fictício de violência contra a mulher, tá? Mas ele é um caso, né, que acontece na maioria das mulheres que sofrem violência doméstica. Eu queria saber se nesse caso vocês identificam os tipos de violência. Se vocês têm noção de quais são os tipos de violência e se vocês conseguem identificar nesse caso, né, quais são os tipos de violência que ela sofria. Alguém tem uma ideia? Violência física, psicológica, que mais? Sexual. Violência sexual. Tem outra ainda aqui.
Alguém identifica outro tipo de violência, além da psicológica, da física e da sexual? Verbal, professora? Ou não? Não. A Doméstica. doméstica, Também né, que é a teve. violência que acontece, né, dentro de casa. Quando a gente diz que foi tomado o celular e os documentos, vocês têm ideia de que tipo de violência é essa? Então, essa violência, né, que a pessoa destrói, né, toma os documentos, toma pertences, né, se chama a violência patrimonial, né, onde você pega o que é da pessoa e acaba destruindo, né, né, esses bens e deixa as pessoas em situações difíceis, né, principalmente por conta dessa questão dos documentos, né? Ela morava numa cidade que não era a cidade dela, né? Então ela deixa de, né, de ter um meio de comunicação, como também os documentos que, né, são importantes para, é, né, ela viver naquela cidade, né? Ter uma identificação com relação, né? Ela como pessoa, né? Perdeu seus documentos, tá? Quais são as situações que vocês percebem aí que ela estava em momentos de vulnerabilidade? Alguém consegue identificar? Faz a pergunta de novo. Aqui no texto, né, tem situações, se vocês conseguem identificar momentos que ela se encontra em situação de vulnerabilidade. Acredito que no momento que ela se ficou um pouco vulnerável quando ela se mudou, né, para depender somente dele, não conhecia ninguém na cidade, sem a quem pedir ajuda. Certo, que aqui ela, né, ela sentia-se desprotegida, né, aqui, porque ela não conhecia ninguém. Tá? Ela saiu, né, da sua casa, do seu ambiente, né, de perto da sua família, e ela não conhecia ninguém. Oi. Desculpa, tem um aluno para entrar. Não está aparecendo aqui no celular. Pede ele para entrar de novo, Rebeca, porque não está aparecendo aqui no celular, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Professora, diminui o texto para caber todinho de novo na tela, Tá. por favor. Tá bom assim? Tá bom. Tem outro momento aqui que a gente pode identificar que seria momentos de vulnerabilidade para ela. Deixa eu ver se vocês conseguem identificar. Que ela não conhecia ninguém da cidade. Não tinha Que ela não familiar. conhecia ninguém, né? Foi falado aqui. Tem outros dois momentos aqui que a gente consegue identificar, né? Que ela poderia estar nesse momento de vulnerabilidade. Quando ela não tinha ninguém para pedir ajuda, que aí ela depois ela conseguiu uma vizinha, né, para pedir ajuda, né, onde ela pediu ajuda dessa vizinha, né, ela sentiu a necessidade de pedir ajuda, tá? Tem outro momento aqui que ela se O sente momento é quando ela tá escrito assim, como não tinha para onde ir, ela voltou para casa. também é outro momento de vulnerabilidade, né? Então, ela denunciou o marido, tá? Mas aí ela ia voltar para casa, né? Ela sabia que a polícia poderia ir lá,
né? Mas ela não tinha para onde ir, por ela não ter parentes, né? Então ela acabou, né, sofrendo um novo momento de agressão física, né? Então aí se, né, configurou essa vulnerabilidade dela porque ela não tinha para onde ir, ela tinha que voltar para a sua própria casa, né? E a gente ainda tem outro aqui de vulnerabilidade, ó, quando ele diz, né, que ela perdeu o encanto, né, pelo companheiro. Aí ela começou a abster-se de ter relações sexuais com o companheiro e ele passou a obrigá-la, né? Obrigou ela a ter relação sexual, né? Então, a gente pode também considerar, né, esse momento de vulnerabilidade dela por, né, ela manter relações sexuais, ela não queria, ela poderia, né, ter uma gravidez indesejada, ela poderia, né, dependendo desse tipo de relação, ela ter questões das infecções sexualmente transmissíveis, né, porque o agressor ele pode obrigar as pessoas a ter relações sexuais desprotegidas, né? Então aqui é outro momento de vulnerabilidade. Agora eu queria que vocês identificassem no texto essas características, né? Que a maioria dos agressores eles se mostram, né? Então, assim, no texto, eu acho que tem duas características, né, que o agressor, ele se mostra nesse momento, né? A Ana Gabriele já está colocando aqui, né? Que aí são sinais que as mulheres têm que entender, né? Quando isso começa a acontecer. A Gabriele colocou, né? O ciúme doentio é um deles. O que mais? A grosseria. A grosseria. Como é que ele se mostra inicialmente? Ou a família? Feliz. Né? Então, a família, né, estava feliz, né? Foi recebida com festas, né, pelos familiares do namorado. E aí ela teve essa recepção, né, uma boa recepção e resolveu ficar, né? Ela ia só encontrar com ele. Outro momento de vulnerabilidade que eu não tinha colocado aqui, mas a gente, né, vê como foi que ela começou esse relacionamento, né? Então, isso, de certa forma, a gente pode considerar que é uma vulnerabilidade, né? Então, ela conheceu essa pessoa por meio, né, de um bate-papo na internet, né? Então, esse também é um ambiente, né, que as mulheres se tornam vulneráveis, porque aí elas nessa troca de mensagem, né, nessa troca de informações, muitas vezes essas informações elas podem não ser informações verdadeiras, né? Então, essas informações muitas vezes elas são colocadas nesses sites, né, para atrair as mulheres. E aí ela, né, foi que saiu do seu lugar e foi para, né, o lugar do outro, numa cidade muito longe da cidade onde ela morava, né? E aí também a gente começa a constituir-se nessa vulnerabilidade que ela teve, né, por esse afastamento da sua casa e ir para um ambiente onde ela não conhecia, né, muito bem as pessoas, tá? E aí vamos Até lá. Oi. Até porque, né, professora, na internet as pessoas costumam nivelar sua personalidade, né? Principalmente esse tipo de pessoa, de homem agressivo, né? Ele é uma pessoa totalmente diferente, tanto no início do relacionamento quanto na internet. Exatamente. E aí, esse uso, né, das redes sociais hoje, eles têm, infelizmente, eles têm sido usados com esse fins, né, com esse fim também de ilusão das mulheres, como você está falando, como também várias notícias têm se passado ultimamente nas questões dos homens atrair as mulheres para os relacionamentos e a partir daí, né, extorquir essas mulheres, eles escolhem, né, mulheres que tenham um bom nível financeiro, né, tenham um emprego, né, mulheres às vezes mais velhas, tá, que já, né, eles analisam aquela situação da mulher e acabam, né, dando um golpe nessas mulheres. E aí isso ultimamente tem se tornado muito comum, né, então isso tem sido vinculado na mídia, né? Muitas vezes a gente fica se perguntando
como cada vez mais as mulheres elas têm caído nesses golpes, tá? Iludidas por esses homens, né, que têm, né, todo um perfil, né, então eles se mostram homens bonitos, né, se mostram homens bem-sucedidos, se mostram homens que têm um carinho, né, envolve a mulher de todos os tipos, para que possam garantir nessa segurança, que a mulher se sinta segura com ele, e a partir daí ele começa a mostrar né, mostrar realmente a sua personalidade. Então, aqui no texto a gente vê, né, que nos primeiros dias foram de felicidade, né? Então, mostra aqui esses primeiros dias da Maria de Lourdes foi de felicidade. Mas você vê que depois de 3 meses de convivência, né, essa felicidade ela começa a não existir mais, tá? Depois de 3 meses, ela começa, né, a sofrer essas grosserias e né, começar com esse ciúme doentio, tá? Existem outras características aqui, tá? Que os homens, né, apresentam, que ele, né, agrediu, né? Ela sofreu uma nova agressão física porque ela não estava em casa, ó, porque ele deixava ela presa em casa, né? Então, ele impedia dela, né, manter uma vida normal, andar, né, ter relacionamento com outras pessoas, como também, né, aqui a questão, porque o almoço não estava pronto, né, então, a relação de situações simples que não tem, né, não tem nenhum motivo da pessoa achar que a outra deve ser agredida porque ela teria a obrigação de fazer um almoço e ela não estava em casa e esse almoço não está pronto, né, aquela questão que a gente vê, né, de sempre estar associando a mulher às questões, né, a responsabilidade pelas questões domésticas, né, e que isso aí gira, pode ser um fator de violência, tá? E a outra coisa, né, que a gente tem aqui, Rebeca não tem, as 2 pessoas que entraram depois, será que a pessoa não está entrando no link da manhã? Entraram 3 pessoas depois que você me solicitou, que você me falou. Pode ser que a pessoa esteja entrando no link da manhã, será? Confira aí, por favor. Então, aqui depois, né, que ela soube que ele tinha sido preso, né, por violência doméstica, né? Então, essa questão do homem ele reincidir nessa questão da violência, né, do seu perfil, da sua característica, né? Então ele já tinha uma situação anterior de violência, tá? Deve ter sido solto por conta, né, ele foi preso essa primeira vez, e aí, né, por alguns motivos ele foi solto, e aí ele volta a cometer violência, né? Então, essa questão é uma questão que também se repete nas histórias de violência contra a mulher. Alguém tem alguma dúvida, gente, com relação a esse texto? Quer fazer mais algum comentário? Então, o nosso objetivo, né, com esse texto, é mostrar para vocês, né, que uma descrição simples, clara e objetiva, a gente consegue, né, mostrar para vocês alguns tipos, né, de violência, né? Então essa é uma violência doméstica. A violência doméstica ela tem umas características de acontecer, né, no próprio ambiente doméstico e ser realizada, né, por pessoas íntimas, pelo parceiro íntimo, né, pelas pessoas de sua convivência, tá? E aí, nesse texto, a gente remete a alguns tipos de violência, né, como eu falei, mostra para a gente a característica do agressor, né, que é aquele homem que se mostra apaixonado, né, que se mostra envolvido, mas que depois começa com grosserias, né, começa com ciúmes, e às vezes esse ciúme as mulheres pensam que é proteção, que a pessoa ama, que a pessoa gosta, né, e aí ele começa, né, a mostrar indícios, né, que é uma pessoa violenta. E, às vezes, algumas mulheres demoram a enxergar, né, que esse tipo de atitudes são atitudes de uma pessoa violenta, que realmente a pessoa está sofrendo violência doméstica, tá?
Importante a questão, né, de você ter uma rede de apoio que você possa contar, né, para que você tenha esse apoio na hora de decidir, né, sair desse ciclo de violência que a gente vai discutir um pouco, tá certo? E aí, outra coisa aqui que eu queria comentar com você é essa característica aqui, né? Então, ela ficava insegura de pedir ajuda à família do companheiro, porque ele se mostrava para a família que era uma excelente pessoa, né? Então, aquele medo, né, que as mulheres têm de contar, porque acha que elas vão ser vista pelas outras pessoas como a pessoa que ser culpada por conta dos problemas da sua relação, né? Então, isso às vezes acontece muito, tá? As mulheres não quererem expor, né, né, o seu problema doméstico, porque às vezes, né, quem interpreta, quem escuta esse depoimento das mulheres, acham que as pessoas são culpadas, elas que começam as brigas, né, elas que são responsáveis por essa situação, tá? E aqui nesse texto, né, pelo que a gente mostra, a Maria de Lourdes, ela não tinha filhos, né, com esse companheiro. Ela tinha um risco de uma gravidez indesejada, né, porque por conta, né, dessas relações sexuais obrigadas, mas aqui a gente poderia ter uma mulher que tivesse filhos, né, e a repercussão da violência doméstica, ela é uma repercussão tanto para a família como para a sociedade, né, então isso aí também é uma coisa que a gente sempre tem que refletir. Ok, gente? Alguma dúvida? Não. Alguém quer falar alguma coisa? Então, eu vou agora aqui projetar os slides, tá? Então, eu trago essas imagens aqui para vocês, né, que para a gente mostrar que a violência contra a mulher, ela é uma manifestação de relação de poder, né? Então, a gente viu isso ali na nossa pequena historinha, né, a questão do poder do homem sobre a mulher, e essa questão do poder, ela se perpetua já durante muitos anos, tá? Então, a gente viu isso quando a gente falou lá nas políticas, né, das políticas para as mulheres, e em alguns dos assuntos, né, onde a gente remeteu essa questão da história feminina, tá? Então, essa relação de poder, ela existe, a gente está em pleno século XXI, isso ainda se perpetua, né, entre nós, a gente percebe que a cada dia mais a gente tenta combater, tenta enfrentar essa questão da violência, mas a gente vê que as mulheres ainda sofrem, né, violência no seu ambiente doméstico, tá? E essas relações de poder, elas são historicamente desiguais, tá? Então, remete toda essa história da mulher que a gente já falou, né? Então, as mulheres, elas ganham menos do que os homens, né? Elas são obrigadas a ter, né, relações desprotegidas, elas são, né, elas que cuidam dos filhos, da casa, trabalham fora, né, tem uma jornada de trabalho muito maior. Então, essa relação de poder, ela é histórica. Algumas, não está aparecendo, está aparecendo para todo mundo? Ou não? Aqui, eu olhando pelo celular, está aparecendo. Pode ser a internet, né, que esteja... Então, vamos lá. Então, essa relação de poder, Ana Carolina, saia e entre de novo, que pode ser isso, tá certo? Então, essa relação de poder, ela é histórica, né? Então, cabe a nós, a cada dia, né, orientar as mulheres, orientar os homens, para que a gente possa... né, fazer com que essas relações elas sejam iguais, né? Então, ao longo desses anos, nós mulheres lutamos, né, pela igualdade entre homens e mulheres em todas as esferas que a gente vive, né? Mas isso, infelizmente, ainda não é a verdade, tá? Então, eu trago aqui para vocês que, né, a pandemia, ela aumentou, exacerbou essa questão da violência contra a mulher, tá? Então, eu trago aqui vários recortes, né, de notícias, de jornais, né, de páginas na internet, onde mostra o aumento, né, da violência durante a pandemia, tá? Então, essas mulheres ficaram em casa por conta, né, do isolamento social, esse homem também ficou em casa, então essas relações, elas que já eram conflituosas, elas se permaneceram
conflituosas, tá? Então, como diz essa notícia aqui, o aumento da violência contra a mulher na pandemia do Covid é um problema histórico, né? Então, exacerbou mais, a gente pôde, né, mostrar, a pandemia nos mostrou muitas coisas, né? Então, pôde se mostrar mais uma mazela, né, que a sociedade vive, que é a questão da violência contra a mulher. Né? Então, aqui a gente mostra que a violência contra a mulher em São Paulo aumentou quase 45% durante a pandemia. As mulheres, elas mostraram que elas tinham dificuldade, né, para prestar queixas, tá? Por conta, né, do isolamento, por conta das delegacias, né, que aí por conta da unidade de saúde que só estava recebendo Covid, né? Então, foi se divulgado muito nesse, né? Quando começou-se a perceber esse aumento, né, da violência contra a mulher, começou-se mais uma vez, a aumentar as propagandas, né? Desse Disque 180, Disque 190, que seria um meio de comunicação que essa mulher poderia ter para que pudesse denunciar as agressões que ela tinha sofrido, tá? Aqui a gente tem outra notícia, né, que as mulheres formam uma rede de apoio contra a violência doméstica na pandemia, e que a denúncia contra a violência, né, no Ligue 180, ela também cresceu durante a pandemia. Então, isso são notícias que foram vinculadas e continuam sendo vinculadas até hoje, né, tanto nas redes sociais como nos grandes jornais. A gente vivenciou ultimamente, né, a violência do DJ Ives, né, contra a mulher dele. Essa semana ele foi solto, e aí a mulher, né, a Pamela, já colocou nas redes sociais que ela, né, está se sentindo insegura com ele fora da cadeia, né, porque agora, né, dependendo do perfil, que isso acontece com muitos homens, né, vai ser a perseguição, ela vai ter que ter uma medida protetiva para que ele não chegue próximo dela, né, não ande nos lugares onde ela anda, mas às vezes, mesmo às vezes as mulheres com as medidas protetivas, elas ainda são, né, os homens ainda vão atrás e ainda cometem o feminicídio, né, então às vezes é muito difícil para algumas mulheres se desligar desse agressor, né? Então, essa semana, não sei se vocês viram, foi a notícia das redes sociais, né, que foi, a Thais está dizendo que ele demorou, foi muito na prisão, né, então, geralmente, eles, né, porque ele não foi pego em flagrante, mas aqueles, né, aqueles vídeos realmente mostraram, né, a questão da violência, tá? E é o que a gente precisa refletir, gente. Né? Então, já está dito e escrito, né, que a violência contra a mulher é considerada uma violação de direitos humanos, tá? E aí a gente vai entender isso quando a gente fala lá na Lei da Maria da Penha, né? Então, a gente tem a mortalidade materna e a violência contra a mulher, uma violação de direitos humanos, tá? Então, isso aí está descrito, né, em todas as normativas, que isso é uma situação absurda, né? E aí a gente vê a violência doméstica aqui, mas também a gente tem que refletir os outros tipos de violência que as mulheres sofrem ao redor do mundo, né? Então, a gente teve há pouco tempo, vendo, né, através também dos meios de comunicação, a situação das mulheres no Afeganistão, né, onde as mulheres não podem estudar, as mulheres não podem ter direito, né, o único direito que elas têm é casar com pessoas que são escolhidas para ela, né, elas não têm esse poder de escolha, e aí a discussão a nível, né, mundial, para que o Talibã ele pudesse garantir os direitos das mulheres. As mulheres não podem estudar, elas não podem estar no mesmo espaço que os homens, e que isso também é uma violência, né? Isso é uma violência psicológica, isso é uma violência moral. Então, assim, às vezes a gente discute apenas a violência física, né, naquela que dói, naquela que mostra com as marcas, mas as outros tipos de violência, elas também, né, a gente deve refletir sobre elas. Aquelas meninas que são, né, mutiladas, né, retirado o clitóris para elas não terem prazer em outros países, a questão do tráfico, né, de mulheres para fins sexuais. Então, tudo isso, né, é considerado um tipo de violência, né? Então, se a gente olhar a história das mulheres pelo mundo, né, então a gente vai perceber que muitos de nós sofrem algum tipo de violência, né, pela condição de nós sermos mulheres, né? Então, essa questão, ela melhorou muito, né, ao longo dos últimos anos, mas a gente não pode, como se diz, né, bem
assim, popularmente, a gente não pode baixar a guarda, né? Porque a gente percebe que alguns direitos que a gente conquistou ao longo desses tempos, a gente tem perdido esses direitos, né? Então, e a gente percebe que que os nossos legisladores e os executores das leis, eles são, na sua grande maioria, homens, né? Por isso que se faz tanta campanhas para que as mulheres elas também possam estar nos espaços de decisão, né, para que a gente possa lutar pelos nossos direitos e fazer com que esses direitos sejam garantidos, tá? Então, a gente traz, né, então essas mulheres elas vão para a rua, né, reivindicar esses seus direitos, desde a época dos movimentos feministas, a gente também discutiu isso lá nas políticas públicas de atenção à saúde da mulher, que as mulheres, elas, né, os movimentos feministas, eles contribuíram para colocar em pauta, né, em vários espaços, a questão dos direitos das mulheres, das necessidades que as mulheres tinham, né, de saúde, de autonomia, né, de educação, e aí as mulheres continuam na rua, né, defendendo, né, e buscando os seus direitos, né, para que a gente possa viver em um ambiente, né, mais saudável, tá? E aí aqui eu trago alguma, né, questão epidemiológica da violência contra a mulher. A gente tem, né, que a cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil, a cada 2 minutos, 5 mulheres são violentadas, né, violentamente agredidas, 30% das mulheres brasileiras, elas já sofreram algum tipo de violência doméstica, 6 entre 10 brasileiros conhecem alguma mulher que já foi vítima de violência doméstica, né? Uma entre 5 mulheres consideraram já ter sofrido algum tipo de violência cometida por algum homem, conhecido ou não, né? O parceiro, namorado ou marido é responsável por mais de 80% dos casos reportados, né? Então, isso, gente, eu acho que é a questão, né, que a gente tem que discutir de uma forma assim muito muito intensa, né? Porque a gente pensar que as mulheres elas são, né, violentadas 80% por as pessoas que elas dividem, né, seu dia a dia, dividem suas, né, suas relações, dividem sua casa, seus filhos, né, a sua felicidade. Então, assim, como é que a gente pode chegar e pensar que isso tenha lógica, né? Então, a gente percebe que essa questão se reporta às questões do domínio, né? Do poder que o homem acha que ele tem sobre a mulher. Não, é minha mulher, então ela vai fazer o que ela, né, o que eu quero, né? Então, esse homem que também é pai de meninas, né? Então, pode reproduzir essa questão da questão da submissão, né? De aceitar todo tipo de violência, tá? Então, 68% das mulheres evitam denunciar seu agressor por medo, né? Então, para uma mulher sair do ciclo de violência, que eu vou mostrar para vocês, ela demora muito tempo. E aí, muitas de nós criticam, né? Aquela questão da gente dizer, não, é porque a mulher gosta disso, não, é porque a mulher não tem força para isso, é porque ela quer ficar nesse relacionamento. Então, a gente não pode julgar, né, essas questões, porque a gente não tem, não consegue pensar e dizer por que essa mulher está fazendo isso e achar que ela está fazendo isso, está vivendo nesse espaço, nesse ambiente, porque ela quer. Né? Então, a gente não tem nem noção do que é, né, quais são esses sentimentos, e existe um momento, né, dependendo de como essa mulher enfrenta esse problema, é a questão dela romper com esse ciclo de violência, tá? Aí eu trago aqui outros dados epidemiológicos que falam da questão da violência urbana, né? Então, a violência urbana, ela acontece também, né, com as mulheres, a gente faz um recorte aqui, né, das vítimas de homicídios no Brasil, que 5,4% elas são mulheres. A gente também tem atrelado a questão da violência contra a mulher, a violência contra a população LGBTQIA+, né, que o Brasil é o país que mais mata, né, travestis, tá? Então, você vê aqui que entre 2011 e 2017 aumentou vertiginosamente a morte, né, de travestis e transexuais. E aí a gente traz, né, que a violência contra a mulher,
nesse ano aqui de 2007, né, que é esse último dado aqui desses órgãos de violência de segurança pública, que as maiores taxas, né, de violência, elas estão em Roraima, né, com 10,6%, no Rio Grande do Norte, 8,3%, no Acre, 8,3%, no Ceará, 8,1%, tá? E aí, né, 66% das vítimas, né, de violência contra a mulher eram negras, né? Então, a gente também faz o recorte, né, da raça, tá? Então, qual é o impacto, gente, que tem a questão da violência contra a mulher, né? Então, no mundo, um em cada 5 dias de falta de trabalho no mundo é causado pela violência sofrida pelas mulheres dentro de suas casas, tá? Então, a cada 5 anos, a mulher que sofre violência perde 1 ano de vida saudável. E as mulheres com idade entre 15 e 44 anos perdem mais anos de vida saudável em função de estupro e de violência do que em razão de doenças, né? Então, isso aí a gente, né, com esses dados, a gente começa, né, a pensar criticamente nesse impacto da violência, né? Então, esses são, né, apenas 3 impactos que a gente traz aqui, mas a gente sabe dos impactos psicológicos, né, dos impactos familiares, quando essa mulher tem filho, como é que fica essas relações familiares, a questão do emprego, né, a questão do afastamento, a questão de você voltar a ter um novo relacionamento, né, com outra pessoa, porque essa mulher vai ficar insegura, né? Então, são vários impactos, né, que a violência contra a mulher ela traz, não só para a mulher, mas como também para a sociedade, tá? E aí a gente volta a mostrar, né, que a gente tem que pensar criticamente também com relação à desigualdade entre os homens e mulheres no mercado de trabalho, né? E na própria vida, como os homens ainda ganham mais do que as mulheres, exercendo as mesmas funções, né? Então, embora as mulheres estudem mais, né, elas, às vezes, com relação aos homens, elas ocupam cargos, né, inferiores, embora a gente tenha algumas mulheres em destaque, né, pelo mundo, em espaços de decisão, mas esse número ainda é muito pequeno, tá? E aí a história, ela nos faz refletir, né, porque a gente acaba sendo reflexo de padrões de comportamentos que foram, né, colocados anteriormente, tá? E aí esses padrões de comportamento, eles são expressados nesses valores culturais machistas, né, que é essa relação do poder, que aí nessa imagem aqui eu trago para vocês a figura do senhor do engenho, né, onde ele manda, ele, né, tem empregados à sua disposição, ele tem, né, às vezes muitas mulheres, uma mulher em casa, né, e uma amante fora de casa, e aí, às vezes, né, esses estereótipos, eles são perpetuados por muitos, né, por algum tempo, por conta realmente dessas questões culturais, e a gente romper, né, essas questões culturais, elas são muito, né, são muito mais difíceis. Por isso que a gente orientar, né, mulheres e homens sobre essa questão da igualdade é extremamente importante, porque você vai formar pessoas que tenham mais as questões mais críticas e vão poder lutar por esses direitos, e as mulheres não vão aguentar, né, determinado tipo de violência, como as nossas mães, as nossas avós, né, uma parte da geração, elas aguentavam porque achavam que isso era uma questão, né, das mulheres, que as mulheres tinham que aguentar, as mulheres tinham que, né, fazer sexo sem ter prazer, né, ter uma quantidade de filhos, né, grande, sem ter, né, condição. Então, tudo isso foi perpetuado ao longo de muitos anos, tá? E aí, ao longo desse tempo, existiram vários momentos, vários espaços de discussões para que você pudesse mostrar, né, a problemática da questão relacionada à violência contra a mulher, e que nesses espaços pudessem, né, os países assinar acordos para que montasse políticas públicas, implementasse políticas públicas para que tornasse a vida das mulheres, né, com menos violência, tá? E aí a gente traz aqui que em 1970 o direito das mulheres a uma vida sem violência começa a se estabelecer, né? Então a gente vê
né, que há 50 anos isso acontece, e quantos anos as mulheres já não sofrem violência, tá? Em 79, né, teve essa grande convenção, que ela é referência para todos esses estudos, né, de violência contra a mulher, que foi essa Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, né, não só a violência doméstica, mas essas outras violências, né, que eu já comentei com vocês. E essa convenção ele foi um primeiro tratado internacional que dispõe amplamente sobre os direitos humanos das mulheres. Tá? Então, foi a partir daí que se começou a discutir, né, o direito das mulheres, né, a violência como uma violação de direitos humanos. E aí, lá em 1980, realizou-se outra conferência, né, sobre as mulheres, onde nessa conferência também se discutiu a questão da violência. Em 93, a Conferência Mundial dos Direitos Humanos realiza, né, em Viena, lá pela ONU, que reconhece que a promoção e a proteção dos direitos humanos das mulheres deve ser prioritária para a comunidade internacional, tá? Que aí busca garantir maior consistência e validade para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, em 93 teve uma convenção, né, aqui em Belém, que aí nessa convenção se elaborou, né, um conceito de violência contra a mulher, que aí esse conceito, né, que foi definido nessa convenção, ele diz que qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no âmbito privado. Então, essa é a definição que a gente utiliza, tá? E aqui o que é importante? Ele amplia essa questão da violência, ela é baseada em gênero, né? Então, o dano físico, sexual, psicológico, e também tanto no âmbito público como privado. Então, a gente reforça aquela frase que, em briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher sim, né? Então, se você vivencia, né, no seu espaço, né, onde você mora, onde você anda, né, que você vivencia ou você está vendo ali uma situação de violência, você pode sim, né, pode sim interferir naquela questão. Eu acho que foi hoje ou foi ontem que eu vi no Instagram um vídeo que dizia que um homem estava agredindo uma mulher, né, e aí aí veio umas pessoas que estavam no carro e acabaram agredindo o homem. Aí depois a mulher foi dizer na delegacia que ali não era uma briga, que o homem tinha caído em cima dela, né, que ela tinha caído e o homem tinha ido ajudá-la, e aí caiu junto. Mas as pessoas que analisaram o vídeo, né, estavam dizendo que realmente ali era um caso de violência. Então, foi uma coisa bem instantânea, né, a mulher cai, o homem está lá, mas do jeito que ele se levanta, né, parece que realmente ele está agredindo, o carro passa, saem dois caras do carro, né, e corre atrás do homem e espanca mesmo aquela pessoa, né. Então, assim, a gente não vai incitar a violência, mas você percebe que alguém que passou, né, se incomodou, né, viu aquela situação e foi interferir, né, de uma forma violenta, que não justifica, para que pudesse, né, que aquela mulher saísse daquele momento de violência, tá? Alguém viu esse vídeo, viu essa notícia? A Vanessa disse que viu, eu achei interessante. Essa semana também, eu acho que passou uma campanha sobre a questão da importunação sexual, né? Então, é uma campanha, né, na televisão que mostra algumas situações onde as mulheres elas são importunadas sexualmente, né? Então, a primeira mostra ela numa academia, né? Lá chega um cara, né, abordando de forma assim muito incisiva, no ônibus, né? Todo mundo que anda de ônibus, as mulheres sabem, né, que existe importunação sexual no ônibus, a pessoa, né, chega muito perto de você, encosta o órgão sexual, e aí uma das cenas é essa, a outra é a mulher na rua e uma pessoa perseguindo, e aí o mote dessa campanha é dizer que essa importunação sexual acontece e as pessoas não tiram o olhar, né, então aí aparece as segundas cenas, as pessoas vendo essa importunação sexual e elas retirando os olhares. E aí a campanha, né, coloca que você deve fazer alguma coisa, você deve olhar, você deve intervir naquela situação para que você tire a mulher daquele constrangimento. Aí a terceira cena
é uma senhora que sai da sua cadeira do ônibus e se coloca entre o homem e a mulher, uma pessoa está na academia, vê que a situação ali daquelas duas pessoas não está legal, ela vem e oferece uma água para a mulher, na rua, né, está passando duas pessoas, e aí impede com que aquele cara fique seguindo aquela mulher. Então, é uma campanha, né, para que você evite essa oportunidade, as mulheres sejam importunadas sexualmente, e que você se incomode, né, quando você presenciar uma coisa dessa, que você possa fazer alguma coisa, não apenas virar o olhar, tá? E aí, gente, a Organização dos Estados Americanos, né, então, por que a lei Maria da Penha, né, virou uma lei, e por que a Maria da Penha deu nome a essa lei, né? Então, o que foi que aconteceu, né? Então, a Maria da Penha é uma assistente social cearense, onde ela sofreu duas tentativas de morte, né, pelo próprio marido. E aí o marido dizia que tinha acontecido um assalto, mas ela viu, né, realmente, depois de todas, né, as investigações, viu que realmente era ele que tinha tentado matá-la, né? Então, tem até um dos vídeos que tem no Moodle, é um depoimento dela, né? Então, aí, as organizações dos direitos humanos brasileiros levaram essa situação, né? Passou 20 anos para que ele pudesse ser condenado, né? Eu acho que ele era colombiano, aí quando ele recebeu a nacionalidade brasileira, e aí ele acabou, né, tentando matar, né, a sua própria esposa, acho que ela tem 3 filhos com esse marido. E aí passou 20 anos para que pudesse ser reconhecido que essa situação dela tinha sido realmente uma violência contra ela, né, uma violência doméstica, e não uma tentativa de assalto, tá? E aí, esse caso, ele foi levado para os órgãos, né, internacionais de direitos humanos, e aí o Brasil, ele foi condenado, né, o Estado brasileiro é condenado pela omissão e a negligência no enfrentamento à violência conjugal. Então, o Brasil é condenado, né, então ele paga, né, uma multa, o Estado brasileiro, ele paga uma multa para, né, a Maria da Penha, e aí essa organização, ele recomenda que o Brasil, ele adote algumas medidas de enfrentamento à violência, né? Então, na época, lá no ano 2000, né? Então, quais eram essas medidas? A capacitação e sensibilização de profissionais e servidores da justiça com relação, né, à violência doméstica, a simplificação dos procedimentos judiciais penais para promover celeridade, né? Porque a justiça era muito lenta, né, com relação à questão das mulheres, estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rapidez e efetividade na solução de conflitos, multiplicação de delegacia de mulheres, né, porque antigamente você não tinha, as mulheres elas iam nesses espaços completamente masculinos, né, então era outro tipo de violência que elas sofriam, e inclusão da temática de violência nos planos pedagógicos, né, das escolas, para que você pudesse falar mais de violência, né, passasse mais informações, né, de violência não, de combate à violência, passasse mais informações para que, né, você pudesse formar pessoas diferentes e mais sensíveis à questão do combate à violência, tá? E aqui a gente traz outros espaços, outras políticas que foram pensadas nesse tempo para que pudesse combater e enfrentar a questão da violência. Então, a gente teve 2013, né, que foi o momento mais áureo, onde se trabalhou muito essa questão do enfrentamento da violência, foi a fundação das Secretarias Especiais de Políticas para as Mulheres, né? Então, essa secretaria, ela tinha, como que a gente pode dizer, status de ministério, tá certo? E aí ela definia políticas, definia orçamento, ações, projetos para o enfrentamento enfrentamento da violência doméstica. Foi criado esse Plano Nacional de Política para as Mulheres. Cada estado e cada município, ele implantava coordenadorias de políticas para as mulheres, que eram ligadas direto no gabinete dos governadores e dos prefeitos, né, para dar uma visibilidade melhor para essa questão relacionada à violência contra a mulher, tá? E aí, em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha, em 2011, a gente tem publicado uma nota técnica, né, de atendimento às mulheres e adolescentes em situação de violência sexual, aí onde é garantida, né, o aborto previsto em lei.
tá? Então, ultimamente, né, nesses últimos 2 anos, essa nota técnica, ela foi né, foi discutida pelo Ministério da Saúde e estavam querendo retirar alguns direitos que estavam garantidos relacionada às mulheres em situação de violência sexual, como, por exemplo, que, né, os profissionais de saúde, eles teriam que informar as autoridades policiais, né, quando as mulheres estivessem em situação de abortamento, né, que isso é um absurdo, por quê? Porque a relação que existe entre o profissional e as mulheres é uma relação de cuidado e uma relação de sigilo, né? A gente não tem que estar dizendo para as autoridades policiais, mas saiu uma nota técnica, né, com relação a isso, toda a comunidade, né, feminina, os movimentos feministas bateram em cima dessa questão, que era uma violação de direito das mulheres, tá? Aqui a gente traz uma linha do tempo, né, das políticas de saúde para as mulheres, tá? Onde a gente, né, faz esse resgate histórico de todos os momentos, de todos os espaços, de todas as leis onde se trabalha tanto as questões, né, das mulheres, né, de uma forma geral, como as questões relacionadas à violência, tá? Tá claro, gente? Ou alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? Então, vamos aqui para frente. Então, a gente traz aqui uma definição de violência como de uma forma geral, tá? Que é o uso intencional da força ou poder através de ameaças ou agressões reais contra si mesmo ou contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resulta ou tem grandes possibilidades de resultar em ferimentos, mortes, prejuízos psicológicos e problemas de desenvolvimento ou privação, né? Então, essa é uma definição geral de violência. E aí, o que é a violência contra a mulher, tá? É qualquer ato de violência baseado em gênero, né? Como eu falei naquela hora, o que resulta ou possa resultar em lesão física, agravo sexual, psicológico ou em sofrimento para a mulher. Então, ameaças, coerção ou privação arbitrária de liberdade, tanto na via pública como na via privada. Então, a gente viu ali que a Maria de Lourdes, né, então ela sofria tudo isso, ela sofria ameaça, ela sofria coerção, né, então ela era obrigada a ficar em casa, presa, né, então era essa privação arbitrária da liberdade dela no ambiente privado, né, por isso que a definição da violência contra a mulher, ela se dá tanto no ambiente público, como no ambiente privado. Não é porque a violência acontece dentro da sua casa, né, que o Estado, as outras pessoas não possam intervir, tá certo? E aí, quais são os determinantes dessas violências, né? Então, a tradição cultural, como a gente falou, né, a questão do machismo, a questão da relação de poder, né, entre homens e mulheres, a organização social, né, como é que se organiza isso, né? Então, o homem é o provedor, o homem, ele, né, tem o poder sobre a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Que também se remete à questão das estruturas econômicas, tá? Então, e aí a gente vê que não é só mulher pobre que sofre violência, né? As mulheres que têm seus empregos, que têm uma condição social elevada, né? Tem uma condição socioeconômica elevada, também sofre violência, né? Então, aí eu destaco, né, nesses determinantes da violência, a questão da relação de poder, né? Então, independente da classe social, essa relação de poder, ela existe, né? Às vezes veladas ou não, né? Às vezes as mulheres vão descobrir nessa relação de poder ao longo, depois de muito tempo, tá? Então, quais são as formas de expressar a violência, né? Então, essa violência pelo parceiro íntimo, né, que é a violência doméstica, através do estupro, que pode acontecer em casa, não é porque a mulher é casada, né, que ela tenha que obrigatoriamente ter relação sexual. Quando ela não quer ter relação sexual, ela é obrigada a ter relação sexual, isso é considerado um estupro. A mutilação genital feminina, né, então a gente ainda tem lugares em outros países, né, que mutilam as mulheres. O tráfico de mulheres, né, então aqui no Brasil, a Ilha de Marajó, ela é um local onde tem um grande tráfico de mulheres, tá? E aí isso é muito... Professor, né? Oi? Eu vi um texto na rede social, agora qual da rede social não lembro, onde eu li que quando a mulher é casada, né, com o homem,
e ela se negar, assim, há muito tempo, né? A não ter relação sexual com ele, isso interferia na relação do casal, assim, como é que pode se dizer? Ai, Que era me como se fugiu ela a fosse palavra agora. obrigada a ter relação sexual. E aí, com o tempo, se ela deixar de ter, acarretava algum dano no Eu acho que casamento, o mas casamento é por lei, cancelado. Quando alguma não coisa de tem lei, relação sexual por muito não, tempo, pode cancelar o casamento. é, É, uma coisa assim, gente, sabe? isso acontece por quê? Porque isso está descrito, né, lá no código que diz que a mulher tem essas obrigações do casamento, né? Então, as mulheres, lá eu não sei se é no Código Penal ou é no Código Civil, que diz que a mulher teria essas obrigações. A partir do momento que ela é casada, né, ela teria as obrigações de uma mulher casada. Só que isso, gente, já deveria ter caído por terra, né, há muito tempo, porque o nosso Código Penal ele é de 1940, né, então ele não foi reformulado ainda. Então, por isso que aí, como essas coisas são baseadas, né, nessas leis antigas, aí as pessoas repercutem essas questões. Mas, né, mesmo isso estando escrito no papel, né, existem decisões mais modernas, né, onde que isso não deve acontecer, né, porque nós só porque está escrito lá que a mulher tem obrigação, né, e às vezes se o homem deixar de ter relação sexual com a mulher também vai deixar, né, esse casamento vai ser anulado, né, porque lá está descrito que é uma obrigação da mulher, né, manter, porque lá não está escrito relação sexual, né, que eu não me lembro agora, mas é nesse sentido, essa questão da obrigatoriedade, né, que seriam as obrigações que as mulheres têm que ter no casamento. E essa obrigação, me parece que está descrito lá, que é só unilateral, né, então o homem não tem obrigação, né, se ele deixar, vamos pensar do outro lado, se ele deixar de ter relação sexual com a mulher, o casamento vai ser desfeito, né, então é porque isso as nossas leis elas são antigas, né? São leis que não foram modernizadas. É a mesma questão da lei do planejamento familiar. Lá na lei do planejamento familiar está dizendo que a mulher, né, a interpretação, eles dizem que as mulheres só podem, né, ligar as trompas se for autorizada pelo marido, né? Então, que isso, né, as pessoas já interpretam de outra forma. Quando você não tem, né, um companheiro, alguém tem que assinar por você. Mas por que tem que ser assim, né? Então, a mulher não é dona do seu próprio corpo, né? Por quê? Porque isso está descrito lá, foi feita uma lei, né? Eu não estou lembrado do ano da lei do planejamento familiar, que são coisas que elas precisam ser renovadas, né? E aí, como eu falei anteriormente, quem é que está lá legislando pela gente? São os homens, né? Os homens, a maioria, né? Você tem essa questão da questão do machismo, dessa questão da relação do poder, né? Então, se vocês tiverem acompanhado a CPI, né? Você via que a CPI da Covid, ela não tinha, no início, ela não tinha mulheres. Aí a bancada feminina da Câmara, né, do Senado, exigiu com que as mulheres participassem. Mas elas não tinham direito a voto, né? Então elas foram, mas elas estavam lá. Elas participaram, né, falaram, tinham direito à voz, estavam lá. Né? Então essas coisas elas acontecem porque as nossas leis elas não foram modernizadas. Né? Então, a gente tem uma modernização na lei eleitoral, né? Que os partidos, para você estimular as mulheres a estarem, né, em cargos públicos, os partidos, acho que é 30%, né, das vagas dos partidos, elas têm que ser para mulheres. É o que foi que aconteceu nas últimas eleições, usam as mulheres como laranjas, né? Então, escrevem as mulheres ali só para ter essa representatividade, mas o partido não investe na candidatura das mulheres, né? Então, existem essas coisas, né, que a gente vivencia no nosso dia a dia, certo? Não sei se vocês acompanharam, né, em São Paulo, que as mulheres que iam colocar DIU tinham que ter autorização, né, para colocar o DIU, autorização do marido para colocar o DIU. Aqui em Fortaleza, né, há pouco tempo, o prefeito sancionou uma lei sobre a questão, né, do uso, de não uso dos anticoncepcionais, da questão do aborto e tal, que foi uma polêmica danada, né? Então, assim, ainda existem essas pessoas, né, que pensam,
né, que tem domínio sobre a mulher, e a mulher tem que, né, ter conhecimento suficiente, né, força suficiente de que isso não deve acontecer. Mas a gente sabe, né, que isso ainda acontece, certo? E aí, a gente traz aqui os vários tipos de violência, né, física, psicológica, sexual, moral e patrimonial, que a gente, né, viu alguns exemplos lá, que a Maria de Lourdes sofreu isso, tá? Então, a física é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal dessa mulher, como espancamento, atirar objetos, sacudir, apertar o braço, estrangulamento, né? Então, ferida, fogo, tortura, né? Tudo isso é violência física. Então, a gente tem que dar, ultimamente, graças a Deus, né? As filmagens, as câmeras, né, que você tem na rua, as câmeras que você tem, né, nos condomínios, nos elevadores, né, que tem mostrado como as mulheres sofrem a violência, né, e que grau é realizada essa violência, né? Então, todas essas situações são relacionadas à violência física. A violência psicológica é qualquer conduta que ele cause dano emocional ou diminuição da autoestima, né? Ai, tu é burra, tu é ridícula, tu tá gorda, né? Então, tu tá louca, que isso não acontece, né? Então, tudo isso está relacionado à violência psicológica. E aí, gente, a gente tem que pensar, né? E a gente vê isso quando a gente ouve depoimento de mulheres, que a violência psicológica ela acontece durante muito tempo até chegar uma violência física, né? Então, muitas vezes a mulher passa por vários tipos de violência até chegar na violência física, tá? Aí, ó, ameaça, constrangimento, humilhação, isolamento, né? Vigilância constante, perseguição, né? Chantagem. Então, tem histórias, né, que o homem afasta a mulher da família, dos amigos, não deixa a mulher trabalhar, ou se deixa ela trabalhar, ela vai e fica ligando o tempo todo, né, para saber onde é que ela está, que horas ela vai chegar, né? Então, tudo isso está relacionado à violência psicológica. A violência sexual é qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mesmo mulheres casadas, tá, gente? As pessoas que são casadas não têm a obrigação de ter relação sexual sem o seu consentimento, né? E mediante violência, tá? Induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça a usar qualquer tipo de método contraceptivo, né? A gente já escutou, eu pelo menos já escutei, as mulheres que não podem sair de casa para fazer prevenção, para fazer pré-natal, né? Para poder tomar um contraceptivo, tá? Chantagem, suborno, né? Então, tudo isso está relacionado à violência sexual. A patrimonial é quando o agressor destrói os objetos da vítima, seus instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, né? Direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer sua necessidade, tá? E aí, assim, nós, às vezes, né, vivenciamos essas situações, né, no nosso cotidiano, né, de trabalho, né, da vida social, mas se a gente vivencia esses movimentos, a gente tem que começar a tentar ver uma forma, né, de poder dar apoio a essa pessoa, né, para que ela né, consiga, através de um fortalecimento, de orientações, de apoio, que ela possa quebrar esse ciclo de violência, tá? A violência moral, né, é caluniar, cometer injúria, difamar essa mulher, a honra e a reputação da vítima, né, às vezes as pessoas inventam história, né, mandam informações erradas da mulher, fazer comentários depreciativos do corpo da mulher, né? Então, o objetivo é abalar emocionalmente essa vítima. A moral, ela está muito próxima, né, da psicológica, tá? Então, controlar o dinheiro, deixar de pagar a pensão alimentícia, destruição de documentos, né? Então, tudo isso também pode se remeter à violência moral. E aqui a gente traz, né, as formas, né, de agressão: xingar, humilhar, diminuir a autoestima, tirar a liberdade de crença, fazer a mulher achar que está ficando louca, controlar e oprimir a mulher, expor a vida da vítima, íntima, né? Atirar objetos, sacudir, apertar os braços, forçar atos sexuais desconfortáveis, impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar, controlar o dinheiro e reter documentos e quebrar objetos da mulher, né? Então, aqui a gente tem
reúne todos os tipos de violência, tá? E aí tem aqui, eu trago, achei interessante esse post, que ele traz algumas frases, né, onde a gente pode identificar o tipo de violência. Né? Então, a gente já escutou esse tipo de frase, só levar uns tapas que no instante aprende como a mulher deve se comportar, né? Então, remete-se à violência física. Andando com essa roupa, né? Com a roupa dessa, tá pedindo o quê? Né? A violência sexual. E como a gente repete, né, gente, isso? É porque a mulher anda com a roupa, acha que aquela roupa ali vai, né, facilitar, ela não pode andar, porque vai facilitar, vai denegrir a imagem dela, né? Então, depois que engravidou, ficou gordo, descuidado, né? Uma violência psicológica. Fecha as pernas, isso não é jeito de mulher sentar, né? Uma violência simbólica. Não dá para ver, não pode ver nada que compra. Mulher não sabe mexer com dinheiro, né? Então, violência patrimonial, tá? Então, essas são umas frases, né, que remetem a alguns tipos de violência. Então, assim, a violência doméstica é a mãe de todas as violências, né? Porque você acaba mostrando, né, para aquelas pessoas que vivem naquele ambiente, essa questão da violência, as pessoas acabam, né, mesmo não querendo, absorvendo aquela questão da violência, a vítima termina sendo toda a sociedade, a violência doméstica, ela reproduz e alimenta um aprendizado que geralmente não fica restrito às paredes do lar, né? E os homens são frequentemente vitimizados em espaços públicos e as mulheres são recorrentemente assassinadas e agredidas no âmbito doméstico, tá? E aí, a gente pensar o que é essa cultura da violência e da discriminação, né? Então, esse postzinho aqui, ele é lá do site do Instituto Maria da Penha, né? Que aí a gente ouve sempre dizer também isso, mulher direita não bebe, né? Se usou essa saia na rua é porque está pedindo, lugar de mulher na cozinha, batom vermelho é coisa de vagabunda, mulher que transa no primeiro encontro não serve para casar, né? Então, isso são desculpa, são questões, né, que a gente às vezes repercute, nós mulheres falamos isso de mulheres, né, não só os homens que falam isso das mulheres, tá? Então, isso a gente acaba perpetuando essa cultura da violência e da discriminação, tá? E aí a gente pode também trazer a questão da violência com as interfaces das questões sociais, né? Então, onde a gente vai pensar que as consequências do estupro e da violência para a saúde da mulher, ela é importante, a gente tem que levar isso em consideração, que aí elas são próximas, né, aos efeitos das doenças cardiovasculares e são mais expressivas do que encontradas para os tipos de câncer, né? Então, isso a gente vê, né, nos dados que mostram que a violência, às vezes, ela pode ser muito maior do que os efeitos cardiovasculares, tá? E aqui eu trago, né, a Maria da Penha, que ela lutou quase 20 anos para ver seu agressor na cadeia, né, onde ela recebe uma lei especial com o nome dela, uma lei, né, que se remete à violência doméstica. Ela é biofarmacêutica, ela é cearense, né, então ela tem a sua trajetória pessoal, né, na luta dos direitos para as mulheres, e que ela, né, batalhou esses 20 anos para que se fizesse justiça. Hoje ela tem o Instituto Maria da Penha, onde ela trabalha, né, nesse enfrentamento da violência contra as mulheres, tá? O agressor dela, né, foi um professor universitário, né, que era o marido dela, o pai de suas 3 filhas. Na época ela tinha 38 anos e suas filhas tinham entre 6 e 2 anos. Na primeira tentativa de assassinato foi em 1983, né, o marido dela atirou nas costas enquanto ela dormia, né? Então, lá no trecho do livro, ela tem um livro, né, também que ela conta essa história dela, e nesse depoimento que tem lá no mudo, ela diz que não tinha sentido o homem ficar solto, né, e ela, como consequência dessa violência, ela também ter ficado numa cadeira de rodas, tá? Essa lei foi sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo presidente, né, Lula, e aí ela, né, já está fazendo, né, alguns anos aí, tá? E aí, o que é que acontecia antes da Lei Maria da Penha, o que é que acontece, né, agora? Né? Então, antes não existia uma lei específica sobre a violência doméstica, né? Então o crime, ele era, né, um crime, era um homicídio, não? Era um crime, né, como outro, né, diluía entre todos os outros, não tratava das relações de pessoas do mesmo sexo, apenas era só até 2 anos,
permitia a pena, né? Às vezes os homens eram condenados por conta de violência doméstica, ele pagava com cesta básica, né? Ele pagava com trabalhos na comunidade, né? Que era uma coisa completamente ridícula, né? Para a ofendida resolver a questão da família, como separação, pensão, guarda do filho, ela precisa entrar com processo na vara de família. Professora, Oi. com licença. Eu não entendia esse modelo antes da Maria da Penha, porque a pena era no máximo até 2 anos, né? Era pago uma cesta básica para a mulher. Assim, eu ficava pensando assim, eu criança, né? Porque isso faz muito tempo. E eu via essa lei, eu criança pensava assim, e a mulher até com fome? A mulher apanhou até com fome para pagar uma cesta básica? Isso eu ficava sem entender. Ela perguntava à minha mãe, né? Ela disse, minha filha, tá na lei, então tem que seguir. Aí eu vi o povo pintando o muro e tal, e dizia, mas o que tem a ver? Eu nunca entendi. Aí depois que veio a Maria da Penha, né, que eu fui crescendo mais, e eu entendi, né, o que é que realmente estava faltando para essa lei. É muito interessante a evolução. E apesar Porque, de... gente, existe assim, ainda hoje existe os crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, se acontece ali alguma coisa, eu cometi um crime bobo, né? Então, não tem sentido eu ser preso, né? Eu vou ser condenado, né? Mas o meu pagamento da minha pena, né? São serviços mais leves, né? Como eu dar a cesta básica, como eu fazer serviços para a comunidade de graça. Eu sou diretora de uma escola, eu estou precisando de uma pessoa que cuide aqui, que capine esse jardim, né? Possa trabalhar aqui como um zelador, né? Algum serviço assim. Então, a pessoa vai fazer um serviço em prol da comunidade, né? Por quê? Porque esses crimes, eles são considerados crimes de menor potencial ofensivo. Não tem sentido eu botar uma pessoa, né, na cadeia, né, por um crime bobo, né? Como eu falei. Então, a violência contra a mulher, antigamente, ele era considerado assim, um crime de menor potencial ofensivo. Então, assim, ninguém considerava que isso era uma coisa, né, que ia trazer várias repercussões. Então, a mulher também poderia ir na delegacia dizer que queria tirar a queixa. Ela, na hora da raiva, né, ela tinha raiva e tudo, não quero mais e tal. Aí o cabo era preso, ela ia lá e disse, não, doutor, eu não quero, tire meu marido. Isso aí foi porque, né, ele estava fora de si, ele estava bêbado, e aí, agora, né, eu não quero mais. E agora as mulheres não podem mais fazer isso, né? Então, várias vezes as mulheres desistiam, né, de denunciar os seus maridos, tá? E aí, com a lei da Maria da Penha, né, então tornou esse crime, né, como realmente, agora é considerado um feminicídio, quando eles matam as mulheres, né? É considerado como um feminicídio, porque aí você faz uma tipificação mais, que tem mais força, tá? E agora, o crime de violência, quando não existe, né, morte, ele é considerado, né, de maior potencial ofensivo, que aí você não pode mais pagar, né, com cesta básica, com multa, não pode, né? Então, aí foi por isso que essa lei, ela tem todo, né, essa importância, né, desse antes e desse depois. Então, era a mulher que muitas vezes entregava a intimidação para o agressor, né? Como é que pode? Você, né, ia lá e aí você ia na sua casa entregar, né, que o marido fosse lá na delegacia prestar depoimento, né? A ofendida geralmente não era informada do andamento do processo, a ofendida normalmente ia desacompanhada de advogado ou defensor público às audiências, apenas era de 6 meses a 1 ano, a violência cometida contra a mulher com deficiência física não aumentava a pena, e não previa o comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação, tá? E aí, né, os cinco fatos que você precisa saber, né, sobre a Lei Maria da Penha, ela diminuiu em 10% os assassinatos de mulheres, ela é reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento contra a mulher, ela pode valer para casais de mulheres e transexuais, a lei protege, além da violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, né? O agressor não precisa ser o marido, pode ser padrasto, madrasta, sogro, sogra, cunhado, né? Ou agregado, desde que a vítima seja a mulher. Então, para você ver como ela é uma lei bastante, né, abrangente, tá certo? Por isso que a gente tem que defender nessa lei, tá?
E aí, gente, o enfrentamento da violência, né? Então, a gente tem que pensar em ações de promoção de não violência e de proteção às pessoas em situações de violência, né? Então, a gente já viu que existem leis, existe, né, acordos internacionais, né, existe notas técnicas do Ministério da Saúde, existe a organização de serviços, tá? Então, a gente, né, promover um ambiente, né? Então, a gente tem a Política Nacional de Promoção da Saúde, que está lá, que a gente tem que está lá, que a gente tem que promover ambientes, né, saudáveis, a gente tem que ter uma cultura de paz. Então, tudo isso, né, são ambientes onde a gente vai promover, né, e ter a proteção e a atenção a essas mulheres em situação de violência, tá? Então, gente, como é que acontece essa dinâmica, né, da situação de violência, tá? Existe o ciclo da violência, tá? Que aí a gente classifica que na fase 1 existem os pequenos incidentes, tá? Na fase 2, esses incidentes começam a ficar mais violentos, e na fase 3, a mulher tem sempre essa esperança que vai haver uma mudança, né? Primeiro é um empurrão, diz que a mulher é abestada, né? Que ela é isso, que ela é aquilo outro, tá? E aí, você começa, né, a ter o aumento dessa tensão, né? Essa tensão, ela vai ficando, né, mais difícil, existe a explosão, né? Existem as promessas, não, eu não vou mais fazer isso, né? Isso aí foi só porque eu estava fora de mim, eu tinha bebido um pouco, né? Então, eu lhe prometo que isso não vai acontecer, que a gente chama que é essa fase da lua de mel, né? Então, esse ciclo aqui, né, que a gente chama o ciclo da violência, né, é onde a mulher se encontra, tá? E aí começa aqui, né, nessas ameaças e ordens de isolamento, né, acúmulo dessa tensão. Essa mulher, ela tem medo, né? Ele controla essa mulher, tem uma autoridade sobre ela. Aí vem a explosão, né, da violência. Aí tem a desculpa, né, o remorso, diz que vai mudar, tem a lua de mel, né? Promete tudo, tá? E aí amor, promessas e negação, e aí começa tudo de novo, né? Então a mulher, ela vive nesse ciclo, tá? E aí a gente vai ter que, né, dar orientações para essa mulher, apoiar essa mulher para que ela possa sair desse ciclo de violência. Também não é fácil, né? Muitas mulheres, elas não expressam a violência que elas sofrem. Hoje em dia nós estamos percebendo, né, que as mulheres estão falando mais, estão tendo mais espaços, né, para que possam falar mais sobre essa questão da violência, tá? E aí, qual é o papel, né, dos serviços de saúde nessa questão, nas políticas públicas com relação à violência, né? Então, a gente tem a atenção básica como a porta de entrada, né, para o sistema de saúde, onde essas mulheres, elas deveriam ser acolhidas nesse momento, é o local mais próximo, né, mas a gente vê que às vezes as mulheres não têm segurança de estar na unidade de saúde falando para essas pessoas. Às vezes, quando ela fala, a unidade de saúde, como também ela está muito próximo, né, do agressor, né, os profissionais têm medo, né, de também tratar essas questões de violência dentro da unidade de saúde. A gente já tem, como eu falei, algumas portarias, né, que prevê a estruturação de serviços, né, para que possa atender essa mulher, e a violência contra a mulher, ela se torna, né, de notificação compulsória lá em 2004, tá? Para a gente enfrentar essa questão da violência, a gente tem que pensar numa rede de enfrentamento, né? Então, a saúde, ela não vai conseguir enfrentar sozinha a questão da violência, né? Você tem que ter uma multiplicidade de serviços e de instituições, né? Tanto instituições a nível de saúde, como instituições a nível da assistência social, como instituições a nível do Poder Judiciário, né? Do Ministério Público, da Defensoria Pública, como também organizações não governamentais que lutem, né, pelos direitos dessas mulheres. E essa multiplicidade, né, de instituições, elas têm que ter serviços, né, que atuem de forma articulada e integrada. Que isso, gente, é o mais difícil, né, você ter essa rede, né, que todo mundo fale a mesma língua, que todo mundo, né, caminhe na mesma direção. Eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, que a gente tem as casas da Casa da Mulher Brasileira, que é um local, que aqui em Fortaleza tem uma, que é um local onde acolhe essa mulher e dispõe da maioria dos serviços para que ela possa enfrentar, né, que ela possa sair desse ciclo de violência, tá? A gente tem, né, quem é que compõe essa rede de enfrentamentos? Agentes governamentais e não governamentais,
formuladores, fiscalizadores, executores de políticas públicas, né, serviços, universidades, órgãos federais, serviços especializados no atendimento, né, então são várias instituições e programas, né, que funcionam em detrimento para formar essa rede de enfrentamento, tá? E aí essa rede, né, então ela tem que ser capaz de reconhecer, né, essas mulheres em situação de violência, conhecer, né, como é que essa mulher vivencia isso, cooperar, né, junto com essas outras instituições para promover, né, momentos para que essa mulher, apoio, né, para que ela possa ser protegida, né, saia dessa situação de violência, né, e colaborar também, né, com essas outras redes de atenção, tá? E aí a gente tem, né, na saúde, as unidades básicas de saúde, que acolhem essas mulheres, os hospitais, principalmente aqueles que atendem as mulheres em situação de violências sexuais, né, os CAPs, que vão trabalhar a questão da saúde mental dessas mulheres, tá? Então, qual é o papel da estratégia de saúde da família? Identificar os casos de violência, notificar esses agravos, né? A saúde da família tem essa percepção da complexidade da violência, porque ela está mais próxima, mas também ela, né, tem, às vezes, um recuo por conta dessa proximidade. Ela tem capacidade de fazer essa articulação intersetorial. Essas formas de detecção da violência pela estratégia de saúde da família, ela pode ser por denúncia anônima, relato de ACS, né, mas o ACS também, o agente comunitário de saúde, ele tem muito medo, porque ele está ali, ele percebe, ele sabe, o agressor sabe que pode ter sido ele, né, que possa ter denunciado no posto, né, então eles também ficam, né, um pouco temerosos disso. Teve uma vez que eu fui fazer um treinamento lá no Gonzaguinha da Barra, e chegou uma moça que ela era técnica de enfermagem, mas ela também tinha sido agente comunitário de saúde. Ela percebeu que tinha uma mulher da área dela que falava com ela, né, quando ela ia fazer a visita, apenas por uma portinha que tinha, uma janelinha que tinha na porta da casa dela, né, então ela não podia sair de casa, os filhos não iam tomar vacina, e aí ela, né, aquela coisa incomodava muito a ela e ela resolveu denunciar, né? Então depois ela ficou com muito medo, porque ela ficou sendo perseguida, aí parece que ela teve que sair, né, dessa área, e ela disse que na época ela não encontrou apoio, né, numa rede de apoio para que pudesse apoiar tanto ela, né, que era que estava envolvida naquela denúncia, como para a mulher que estava ali naquela situação, né? Isso foi há algum tempo atrás. A justiça, você tem um órgão do Ministério Público, Defensoria Pública, juizados especializados, hoje você tem, né, juizados especializados só em violência contra a mulher, então isso é um ganho, né, porque antigamente você não tinha. Você tem Delegacia das Mulheres, que a gente precisa, né, aumentar o número de delegacias, porque essas delegacias, elas são previstas, né, pelo número da população, então a gente tem deficiência de delegacia. E a assistência social, a gente tem, né, os CRAS, os CREAS, e também tem a possibilidade de casa-abrigo, né, albergues e casa de passagem. Você viu ali que a Maria de Lourdes, ela estava com medo de voltar para casa, né, então hoje você tem lugares onde essas mulheres, elas podem, né, passar um tempo até que se encontre lugares, né, para que ela possa ficar, e ela não corra o risco de voltar para casa e ser agredida novamente, como a Maria, né, de Jesus, Maria de Lourdes, ela foi agredida, né, então na Casa da Mulher Brasileira, ele tem um espaço, que eu acho que eles chamam que é casa de que é, né, um local de passagem, onde ela pode ficar, se eu não me engano, 48 horas até que ela possa encontrar um lugar para ficar, tá? Então, existem vários relatos que, às vezes, as mulheres iam para as delegacias com seus filhos e tinham que ficar dormindo, né, fora da delegacia, ali ao redor da delegacia, porque não tinha lugar para voltar para casa, tá? Aqui a rede de enfrentamento eu já falei, aqui eu trago para vocês um fluxograma, né, da atenção às mulheres em situação de violência. A Amanda está dizendo que a mãe dela passou por isso, teve agressão, imediatamente ela levei na delegacia de manhã e no outro dia. Hoje, os dois são separados e ela tem medida protetiva. Então, assim, deve ser uma situação realmente difícil, né, Amanda? Obrigada por você compartilhar, né, aqui a sua situação. Então, né, deve ter sido momentos muito difíceis para a família, né, para os filhos, e aí
E é muito difícil. A Vanessa está dizendo que o marido se passou pela esposa, começou a conversar comigo, como se fosse ela fazendo a queixa, o esposo, além de ser do crime violento, graças a Deus, tem um cuidado e percebi. É verdade, a gente tem que ter, né? A gente tem, se nunca pensei que fosse presenciar e ter que denunciar meu próximo pai, mas é isso mesmo, né? Então, assim, você teve força, né, coragem, vocês conseguiram romper esse ciclo de violência, né? Então, ninguém merece, por mais que seja pai, que seja mãe, né? Ninguém merece viver sobre esse ciclo de violência. Então, aqui a gente traz um fluxograma, né, do atendimento da violência sexual. Gente, a violência sexual, ela é uma urgência, né? Então, essa mulher, ela pode ser violentada sexual na rua, né? Ela tem risco de gravidez indesejada, né, de contrair infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, aqui você, né, tem esse fluxograma, onde tem um acolhimento, a escuta qualificada, a anamnese dessa mulher, você vai colher material para exames, tá certo? E aí você vai ter que fazer algumas ações que são realizadas para que essas mulheres, elas não tenham risco de contrair doenças e gravidez indesejada, né? Então, você vai perguntar à mulher sobre a questão se ela tem, né, se ela usa métodos contraceptivos, se não tiver, você vai fazer a anticoncepção de emergência, as profilaxias, né, para as ISTs, HIV, tétano e hepatite, orientar, né, a questão dos medicamentos, tá? Orientar sobre os direitos legais da paciente conforme legislação em vigor com relação aos casos de gravidez mediante violência sexual, né? Então, a gravidez mediante violência, ela é, né, prevista na lei para o abortamento seguro. Essas mulheres, elas têm que ir até 20 semanas, né? Aqui em Fortaleza, o Gonzaguinha de Messejana e a maternidade escola, elas fazem atendimento, né, para o aborto previsto em lei. Hoje eu recebi um caso, né, de uma das técnicas das regionais de saúde de Fortaleza, onde ela me relatava que uma mulher, ela estava com 16 semanas, né, então, agora com 16 semanas, ela foi procurar, né, a unidade de saúde grávida, ela disse que sofreu violência sexual após uma festa, eu acho, um momento onde ela estava embriagada, ela não consentiu essa relação, e ela foi procurar ajuda porque ela queria interromper a gravidez, ela não queria essa gravidez, né? Então, e aí você fica perguntando, por que essa mulher só veio agora, né? Por que ela não veio antes, né? Então, assim, ela estava embriagada, né? Então, a gente faz várias perguntas, e aí qual é a orientação? Leva a mulher no serviço, né? Então, eu orientei que ela fosse levada no Gonzaguinha de Messejana, que aí eles têm um serviço multiprofissional, onde, né, essa mulher, ela é acolhida, né, essa questão dela, então você tem que acreditar, né, no que a mulher está dizendo, né, então você vai fazer uma anamnese bem feita nela, para saber, né, como foi essa violência, né, então, se a relação sexual, gente, não foi consentida, isso é caracterizado uma violência sexual, tá certo? Então, não sei se vocês viram, né, aquele caso do jogador, do Robinho, né, onde estava ele e um grupo de amigos numa boate, acho que na Itália, se eu não me engano, onde foi cometida violência sexual, né, com a mulher, pelos amigos e por ele, ela estava, né, embriagada, parece que ela tinha usado drogas, então isso é considerado sim uma violência sexual, né, então você não teve o consentimento, você não tinha, né, condições ali para poder você consentir aquela relação, e a pessoa aproveita do seu estado, né, para cometer esse tipo de violência, tá? Então, essas mulheres, elas devem ser atendidas em hospitais, né, geralmente são maternidades, onde tem um atendimento obstétrico e ginecológico, então o serviço, ele pode ser habilitado pelo Ministério da Saúde para atender mulheres em situação de violência, né, e também o aborto previsto em lei, tá? Então, exatamente, né? Esse caso, o culpado foi inocentado. E aí você, né? A revolta continua porque isso não deveria acontecer, né? Então, esse serviço, gente, a mulher ela tem que ir, né? Após uma violência sexual, ela tem que ir para esse hospital até 72 horas, né? O ideal é que ela não tome banho, não lave a roupa, né? Ela deveria ir imediatamente, porque você pode
você pode ter vestígios, né, da violência, e isso, se você quiser denunciar o agressor, você tem, né, provas para isso, né, então, o ideal é que a mulher não tome banho, não tire a roupa, ela vai imediatamente, mas quando acontece, né, essas questões da violência sexual, o estupro, a mulher exatamente, ela quer, né, se livrar daquela roupa, se livrar daquele cheiro, né, se livrar daquela situação, tá? Então, ela deve ir até 72 horas, é investigada a questão da gravidez, por isso que ela toma, né, a anticoncepção de emergência, ela toma medicações para as infecções sexualmente transmissíveis, ela começa a tomar, né, as dosagens dos antirretrovirais por conta do HIV, é colhido exames, feitos, né, os testes, para que ela possa ser acompanhada durante 6 meses, para que ela, né, veja se vai ter, se essa gravidez vai acontecer ou não, ou se a anticoncepção de emergência resolveu, por isso que ela tem que ir até 72 horas. Ela pode ter a opção né, de abortar, se ela engravidar, ela pode de ficar e fazer a doação desse bebê, né, então e ela pode querer ficar com essa gravidez. Por isso que esse atendimento, ele tem que ser um atendimento multiprofissional, né, para que ela possa ter essas opções de, né, ser dada a ela essas opções, tá certo? Então, não precisa ela fazer boletim de ocorrência, tá? Antigamente as mulheres tinham que primeiro ir para a delegacia, depois para o hospital. Não, é inverso, ela tem que primeiro ir para o hospital, depois ir para a delegacia, tá certo? Porque essa era a minha dúvida. Ela não precisa, tá? Fazer boletim de ocorrência. Se ela quiser, ela não precisa fazer boletim de ocorrência para o atendimento e para o aborto previsto em lei, tá certo? O que é que ela tem que fazer? Ela tem que ir direto para o hospital, né, que faça esse procedimento, vamos supor, ela foi estuprada e ela engravidou, né, então ela vai fazer a opção pelo abortamento legal, né, então a gente tem que ver a idade gestacional, geralmente até 20 semanas, e aí ela não precisa estar ali com o boletim de ocorrência para ser atendida, tá certo? O boletim de ocorrência, ele tem a função de para essa mulher, né, registrar que ela foi agredida, para depois ela entrar com um processo contra o agressor, tá certo? Porque antigamente o que é que acontecia? Os serviços só queriam atender as mulheres se ela tivesse o boletim de ocorrência, mas não precisa. Tá? Na nota técnica do Ministério diz que ela não precisa desse boletim. Por quê? Porque ela vai fazer um atendimento de saúde, ela não vai fazer um atendimento judiciário. Tá? Então, por isso que a urgência é que ela vá para a maternidade, né, para o hospital que tem emergências, né, ginecológicas e obstétricas, na maioria dos hospitais eles são maternidades também, e ela possa ser atendida para evitar essa gravidez indesejada, as infecções sexualmente transmissíveis, tétano e hepatite, então ela recebe todas essas profilaxias, depois é agendado um acompanhamento para ela, né, se for só violência, esse acompanhamento, né, oferecido, né, esse trabalho multiprofissional para ela, né, atendimento com psicólogo e tudo. Se ela for, né, para o atendimento do abortamento legal, é a mesma coisa, né, então ela vai lá, esse abortamento legal, ele é feito com misoprostol, né, aquela medicação que induz as contrações uterinas, e aí ela vai, né, passar por esse abortamento e depois ela passa por acompanhamento, né, para que ela, né, não tenha tanto sofrimento por conta dessa situação, tá? Acho que também vocês devem ter visto aquele caso daquela menina que teve que sair, né, que ela foi, né, teve uma gravidez, acho que do padrasto, que ela teve que sair de um estado e ir para o outro, né, sair para Pernambuco, para poder fazer, que foi uma confusão grande em frente àquele hospital, né, as pessoas do movimento evangélico foram lá, né, fizeram uma manifestação, e isso, gente, é um sofrimento muito grande, né, porque era uma adolescente, na cidade dela, né, deveria ter um serviço, porque o Ministério da Saúde, ele tem várias portarias, né, onde você tem que oferecer serviço para atendimento de violência, né, não só de violência contra a mulher, mas contra o idoso, né, contra a criança, e aí os serviços têm que se organizar, tá? Aí eu trago aqui alguns hospitais, né, que realizam
esse atendimento de violência contra a mulher e aborto previsto em lei, né? O aborto previsto em lei é realizado no Gonzaguinha de Messejana e na maternidade escola, mas o hospital que está mais organizado, né, para fazer esse atendimento é o Gonzaguinha de Messejana e a maternidade escola, tá? Aqui eu trago, né, uma imagem de como é que você deve constituir essa rede de atenção e proteção social a essa mulher, tá? Aí aqui, gente, eu trago, né, um novo espaço, que é a Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço onde eu reúno diversos órgãos, né, de proteção para essa mulher, né, eu tenho lá as delegacias de direito contra as mulheres, eu tenho a parte de advocacia, eu tenho juizado, eu tenho centros de referência, né, então a Casa da Mulher Brasileira aqui de Fortaleza, ela é ali não estou me lembrando o nome, naquela rua, na mesma rua do Hemócio, um pouquinho mais lá na frente, né? Então, em todas as capitais brasileiras, elas têm, né, uma Casa da Mulher Brasileira. Fica na José Bastos, professor. Na José Bastos, que me esqueci o nome, fica na José Bastos, quando a gente vai, né, daqui para Lagoa da Parangaba, ela fica depois da maternidade, depois do Hemócio, na esquerda, né? E aí lá, né, ela tem uma porta de entrada, então todas as mulheres que sofrem violência podem ter a primeira porta de entrada, né, a Casa da Mulher Brasileira, e a gente orienta que a violência sexual não seja levada para lá inicialmente por conta da questão da urgência, né, das medicações que as mulheres têm que tomar, tá? Então lá ela tem, né, delegacias, promoção de autonomia e renda, né, porque essas mulheres, muitas vezes, elas dependem financeiramente desse marido, então elas têm, né, na Casa da Mulher Brasileira, tem esse espaço onde ela possa ter nessa promoção dessa autonomia econômica. Tem brinquedoteca para as crianças, tem o juizado especializado, tem né, núcleo especialidade da defensoria para as mulheres, então é um serviço, né, que as mulheres não precisam peregrinar por assistência, né? Então, antigamente, essas mulheres, elas peregrinavam ali no bairro do Benfica, né? Porque todos esse centro de referência, as delegacias, o juizado, era tudo ali no Benfica, né? Então ela ia de canto em canto para poder, né, ter esses atendimentos. E a Casa da Mulher Brasileira, ela tem esse objetivo, né, de reunir todas as ações de proteção às mulheres no mesmo lugar, tá? Essa aqui é a foto, né, da Casa da Mulher Brasileira aqui no Ceará. Em 2019, quando ela fez um ano, né, ela já tinha 25 mil atendimentos, né, as mulheres em situação de violência. Então, é um espaço, né, que as mulheres têm para elas serem ouvidas, né? Então, essas mulheres que antes não tinham apoio, não sabiam para onde ir, né, não tinham a quem procurar, né? Então, hoje elas têm a Casa, né, da Mulher Brasileira, tá certo? A gente tem que, né, formar equipes para o empoderamento das mulheres, né, como eu já falei anteriormente, né, serviços de orientações, né, tanto nas escolas, né, como em todos os ambientes onde a gente pode passar informações para que a gente possa orientar essas mulheres a elas terem, né, essas informações como um poder para que elas possam sair desse ciclo de violência, tá? E aí a gente tem vários tipos de prevenção dessa violência, né, a prevenção primária, secundária e terciária, tá? A prevenção primária, ela se destina a evitar que a violência, né, apareça, onde você vai contribuir, né, com esses agentes, né, contribuir para que a ocorrência e os agentes dela em tempo anterior à ação violenta, né? Então, essa questão da educação, ela parte muito da prevenção primária. A prevenção secundária é realizada após a ocorrência da violência, tá? E aí você vai ter respostas imediatas, né, para a capacidade de fazer esse diagnóstico, o tratamento precoce e a limitação da invalidez, porque tem mulheres, né, no caso da Maria da Penha, ela ficou, né, numa cadeira de rodas, né, tem mulheres que, né, ficam com diversos tipos de sequela. E a prevenção terciária é a resposta a longo prazo, onde você visa intervir, controlar e tratar casos, né, reconhecidos, buscar reduzir esses efeitos, as sequelas e traumas e prevenir a instalação da violência crônica. E aí, gente, nós percebemos, às vezes, que as mulheres, elas apresentam dores crônicas, né, para
Tá bem aqui assim, tá aqui. Né? Então, a violência, ela tem algumas manifestações físicas e psicológicas, tá? Ela tem manifestações físicas agudas, como inflamações, contusões e hematomas. E aí, essa mulher, às vezes, mente, né? Quando ela vai para você vê, né? Ela diz que caiu, né? Que levou um tombo, que alguma coisa, né? Pegou nela. Então, muitas vezes, ela não chega logo dizendo que sofreu violência. A gente tem as manifestações crônicas, né? Que aí elas deixam sequelas, elas limitam movimentos, às vezes as mulheres têm, né, vai naquele posto com a dor de cabeça, com a dor no estômago, né, e a gente acaba só passando os sintomáticos, e na verdade, essa dor essa não vai passar, porque, né, ela volta para casa e ainda continua nesse ambiente, tá certo? Tem sintomas psicológicos, né, que são insônias, pesadelo, falta de concentração, apetite, né, problemas mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático e comportamentos autodestrutivos, né, com uso de álcool e drogas ou mesmo tentativas de suicídio. Então, gente, nós, né, que trabalhamos, né, que atendemos as mulheres, nós temos que reconhecer, né, essas questões, que elas podem ser manifestações de outras patologias, mas também a gente tem que pensar na violência. Né, quando a gente está atendendo uma gestante, né, dependendo do comportamento dessa gestante, da forma como ela se expressa, né, como é que ela está, se ela está, né, ansiosa, se ela está depressiva, que a gente possa ter esse momento que a gente vai abordar a questão da violência. Porque no caso da gestante, gente, o homem, ele muda de foco, né? Ele, antes da gravidez, o foco é o rosto, né? Porque é o que a mulher se mostra, é a questão da autoestima, né? E aí, quando a mulher está grávida, o foco ele sai do olho, né, e vai para a barriga. E aí, essas mulheres podem chegar, né? Uma vez eu atendi uma paciente no Gonzaguinha de Messejana, ela veio acompanhada do companheiro, era uma mocinha, acho que ela não tinha 25 anos, e aí ela era de madrugada, e ela disse que saiu da cama e tinha uma água no banheiro e ela caiu, né? Então, ela repetia essa história muitas vezes, e a gente começou a desconfiar, né, que não era daquela forma. E aí, o companheiro não saía de perto dela, a gente observa quando existe caso de violência, quando esse companheiro, esse homem, ele quer sempre ficar próximo, ele não deixa a mulher sozinha, né? Então, ele não quer deixar ela sozinha para não ter o risco, né, de ela avisar, de ela falar alguma coisa, né, dela quebrar o ciclo de violência. Então, a gente tem que ficar muito atenta com isso, né, nesse cuidado, nessa coisa que não quer deixar a mulher só, né, aquela sufocação naquele momento, aí a gente, né, percebe isso, tá? Você pode reconhecer essa violência, né, fazendo uma anamnese, uma escuta ativa, uma visita domiciliar, a procura pela unidade, né, em determinados horários, às vezes ela vai, né, num horário que não tem ninguém, no horário que o marido não esteja em casa, né, e às vezes você quer conversar, ela tem esse comportamento fugitivo, né, então ela não quer, você percebe que ela sofre isso, mas ela, né, desconversa e tal, e aí você tem que tentar manter esse vínculo, né, com essa paciente, para que ela possa dizer para você, né, que ela está nesse momento de violência, tá? Então, essa atenção a essa mulher, ela tem que, né, ter essa visão psicológica, clínica e social, como eu falei para vocês, nós sozinhos da saúde, nós não vamos resolver, essa mulher, às vezes, ela tem que ser afastada da sua casa, né, existe as casas-abrigos, né, que são ligadas aos centros de referência, onde essa mulher, ela tem que ficar abrigada, né, porque ela sofre, ela tem risco de morte, e às vezes ela tem que sair, né, da sua casa e ir para um abrigo, para essas casas, que elas têm endereços sigilosos, você não sabe aonde né, para que esse agressor não vá, né, à procura dessa mulher. Quando tem que sair do bairro e até da cidade. E quando essa casa, o endereço dessa casa, ele é violado, essa casa tem que mudar de lugar, né? Então, as mulheres ainda têm que se afastar, deixar suas coisas, né, sua casa, seus pertences, e viver em outro lugar para poder ficar protegida, tá? Existem algumas perguntas, né, que você faz quando você suspeita que a mulher está sofrendo violência, né? Estive avaliando a sua história e encontrei algumas coisas que gostaria de conversar.
A que você atribui o seu mal-estar, o seu problema de saúde? Observe que você está um pouco nervoso, o que a preocupa, né? Está vivendo alguma situação problemática que a faz sentir assim? Pode falar sobre isso? Então, são perguntas, né, que você faz de uma forma geral, mas com um objetivo de que essa mulher possa falar sobre essa violência, tá? Quando você confirma a violência, né, você tem que observar alguns pontos, né? Faça com que a mulher em situação de violência não se sinta culpada da agressão que sofre, ajude a refletir, a ordenar as ideias e tomar decisões, alerte para os riscos e consequências que corre, mas aceitar a escolha da mulher, né? Valide o relato, não colocando em dúvida nem emitindo juízo de valor para isso, aborde o medo associado à revelação e à denúncia, né? Isso ficou claro. Esclareça o direito à confiabilidade, executando as situações de perigo iminente. Esclareça que todo tipo de informação pode ser fornecida às autoridades. Acione uma rede intersetorial. Não dê a sensação de que tudo vai ser resolvido facilmente. Não dê falsas esperanças. Não critique, né, atitudes ou ausência de resposta. Né? Por que você se mantém nessa mesma situação? Se você quisesse mesmo para essa situação, já não teria mais, né, aquela coisa que a gente já comentou. Não desvalorize a sensação de perigo, não recomendo terapia de casal nem mediação familiar nesse momento, né, porque as pessoas querem que as pessoas se juntem, que acabe com isso, mas a situação não dá, né, não prescreva fármaco que diminui a capacidade de reação, né, porque a mulher vai ficar com mais vulnerabilidade, não utilize nenhuma atitude paternalista e maternalista e não imponha critérios ou decisões, tá? Você tem que... existe serviço, né, como eu falei, de referência para essa mulher, você tem que ter essa disponibilização desse espaço de escuta qualificada, de privacidade, né, você tem que informar previamente a situação da violência sexual, assegurando a compreensão sobre o que será realizado em cada etapa do atendimento, né, quando a mulher vai interromper a gestação, a importância de condutas profissionais respeitadas, de decisão sobre a relação de qualquer procedimento, e divulgação de informação sobre a existência de serviços de referência e atendimento à violência sexual. Então, aqui em Fortaleza são 2, né? O Gonzaguinha de Messejana e a Maternidade Escola. A anamnese, né, vai ser aquela voltada para a situação da violência, né, identificar sinais de alerta, né, então observar a possibilidade, né, dessa violência ser por parceiro íntimo, e se houver situação de risco, fornecer informações sobre como estabelecer um plano de segurança. Como é esse plano de segurança, gente? Você avisar, né? Botar quando você estiver sofrendo violência, né? Uma pessoa, você orientar, bote um pano branco, né? Faça algum código, né? Deixe alguns instrumentos em alguns lugares para você se defender, né? Então, são várias essas atitudes que você pode fazer como plano de segurança, tá? E aonde tem violência, todo mundo perde, tá? Existem programas, né, de autonomia e renda para as mulheres, programas para aumentar a escolaridade das mulheres, programas, né, de combate ao machismo. A gente deve estabelecer debate sistemático nas escolas sobre essa questão da violência e o fortalecimento dos vínculos familiares, né, também é extremamente importante. E aqui, para finalizar, né, a gente olha essa imagem, aparentemente tudo perfeito, né? Nem tudo, a violência contra a mulher, essa história tem que ter fim, né? Então, era isso que eu queria, né, mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, é um agravo de notificação compulsória, né? Aqui tem a ficha de notificação. Quando a gente se depara com a situação de violência, a gente tem que, né, notificar, tá certo? É uma obrigação do profissional de saúde. Essa ficha de notificação, ela não é só uma ficha de notificação de violência contra a mulher, ela tem outros tipos de violência, tá, nessa ficha, ela vai dar visibilidade, né, e a gente vai poder caracterizar essa violência, né, onde é que ela está ocorrendo, qual é a idade, quem é que comete essa violência. Então, são várias informações importantes para que o poder público possa tomar medidas, né, de enfrentamento a essa situação de violência, tá? Que são as referências que foram baseadas, né, todas nas portarias do Ministério da Saúde. E aí, terminando mesmo, eu gosto muito dessa frase, né, de Simone de Beauvoir,
que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados, né? Então, infelizmente, a gente tem vivenciado nessas questões e cada dia mais, se a gente não lutar, se a gente não vigiar, nós vamos perder os nossos direitos e vamos estar mais vulneráveis a qualquer tipo de violência, tá? Então, gostaria de agradecer esse momento com vocês, né? Oriento que vocês assistam, né, os videozinhos que tem lá no Moodle, né? Então, são vídeos rápidos que complementam essa questão da aula, tá? Alguém queria fazer alguma pergunta, queria fazer algum comentário? As meninas aqui já fizeram os depoimentos, né? Então, eu agradeço, né, a disponibilidade, a coragem, né, de se expor aqui na frente da sala, mas eu acho que isso faz parte desse momento, né? A gente tem que expor, às vezes, as nossas situações para que a gente possa ter apoio, né? Ter pessoas do nosso lado, para que a gente possa cada vez mais ter essa postura, né, de orientação e de ajudar as mulheres, né? Então, nós que somos mulheres, nós temos que fazer parte dessa rede de enfrentamento, né? A gente não pode desviar o olhar da violência. A gente tem que colocar o olhar nessa violência para que a gente possa ajudar essas mulheres, tá certo? Coloquem o nome de vocês aí no chat, né, para a gente registrar a presença, e eu agradeço, obrigado aí né, por vocês terem gostado aí da aula, tá certo? E aí a gente, como eu falei, né, peçam ao líder de turma os slides, e aí para vocês aprofundarem um pouco essa aula, tá certo? Quem já botou o nome pode sair, que aí eu vou ficar aqui até, né, todo mundo registrar o seu nome, tá certo? E boa noite a todos, né, e que nós sejamos muito felizes. Boa noite, Amanda.